Boa noite para todo mundo. Esperar o povo começar a chegar para a gente iniciar a nossa live da semana com um assunto super interessante. E aí, como que vocês estão? Boa noite, boa noite. Olá, vou chamar a Camila aqui para a gente começar, para ela também dar um oi. Nosso assunto hoje é super interessante, a gente vai falar sobre auditoria. Olá, boa noite. Tudo bem? Tô bem, e você, dupla? Ah, eu também tô bem. A Deixa eu gente fala fixar o como se comentário aqui para todo mundo saber. inteiro. Oi? A gente falou oi como se não estivesse conversando agora há pouco, né? Não, o dia inteiro. Gente, a gente conversa desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, sem parar. Todos os assuntos do mundo, inclusive. Nossa, todos, e todos misturados, né? Ninguém entende, só a gente. Exatamente. Ei, pessoal, Olá, boa oi. noite. Como vocês estão? Bom ver Hoje vocês. fazendo a live num horário diferente. Verdade. Conta pra gente se esse horário vocês acham bom. E Está dia também, né? O dia é diferente, a gente está testando outro É, dia. exatamente. Thaís tá aí, a G tá aí. A Lê tá aqui. Beijo, a Lê. Que saudade de você. Esther, Eric, Wagner, Pri, Lincoln. Boa noite, Lincoln. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Já podem mandando Então, nosso assunto. aqui. Se Oi? tiver dúvida, né, dupla? Se tiver dúvida sobre o nosso Já tema, pode ir mandando. auditoria, já pode ir mandando, que à medida que a gente, né, for recebendo, a gente já vai respondendo, já vai falando. Seja Exatamente. obrigada, Deixa eu gente. só dar um recado antes da gente começar. Sexta-feira nós faremos outra live, uma live super especial, que a gente vai fazer o sorteio do nosso curso. Isso mesmo. Então, né, sexta-feira à tardezinha, assim, acho que a gente marcou 6h30, se eu não me engano, vai ser o sorteio do nosso curso de consultoria e responsabilidade técnica na indústria de alimentos. Isso E mesmo. por isso que a gente tá fazendo essa live segunda também, né? Pra dar um tempinho aí pra ninguém enjoar da gente, ninguém cansar. A gente Porque gosta de, sexta-feira tem outra. né? A gente nem gosta. Nem gosta. É Então, ensinar vamos começar, porque o assunto é bem embora. extenso. Embora. Então vamos lá. Ei, Xará, Xará tá aí também. Minha Xará de nome e Ah, sobrenome. linda. Então vamos lá. Começa aí, dupla, contando o que é auditoria. Pois é, o que que é auditoria? Como, a gente vai explicar isso tudo, né? O que é, como a gente faz isso dentro do cliente, para o próprio cliente, como é interessante, né? Passar por o processo de auditoria. E aí lá vem aula. E auditoria, para a gente iniciar assim, bem do começo, para a gente entender como auditoria é um termo que significa examinar. Então, a gente, né, a auditoria é um exame que a gente faz, é uma análise que a gente faz de acordo com os critérios que a gente estabelece. Então, esses critérios, eles vão ser diversos, né, porque vai depender de qual o tema da auditoria e do que você quer auditar dentro daquela empresa. Por exemplo, a gente pode auditar documentação, né, é um tipo de Sim, auditoria. A gente pode auditar as boas práticas de fabricação, sim. é um tipo de auditoria para nós. Sim, Exatamente. Tem auditoria de segurança do trabalho, tem auditoria de tudo. Não quer... Quando a gente fala auditoria, exatamente. primeiro tem que especificar de que é a auditoria de boas práticas, né? Então tem auditoria de tudo. Exato. E no nosso caso, assim, de consultores de alimentos, a gente foca muito na auditoria de boas práticas, né, de fabricação, porque são as principais legislações, inclusive, que a gente tem, e a Uhum. parte de documentação, que também é muito importante, né? Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de boas práticas, o critério que a gente usa é a legislação correspondente.
Então, se a gente vai auditar as boas práticas de um estabelecimento comercial, por exemplo, a gente vai utilizar como base a RDC 216. Então, toda a nossa auditoria vai ser, né, pontuada através da 216. Se for uma fábrica de alimentos, a gente vai montar a nossa auditoria como base a RDC 275. Então, a gente tem que estabelecer também qual o tipo de critério, né, que a gente vai analisar de acordo com a auditoria que a gente quer fazer. Se for uma auditoria de certificação, por exemplo, aí a gente vai pegar com relação a algum ISO, né, com relação à certificação que a gente quer, né, auditar aquela empresa. Então, é muito importante a gente deixar claro que as auditorias têm tem uma diversidade muito grande, né? E por ser uma diversidade muito grande, a gente tem que ter muita atenção a esses detalhes, assim, porque senão a gente acaba desviando o foco da nossa auditoria, a gente monta a estrutura ela inteira em cima de uma documentação, de uma referência que não era para ser, né? Que não era daquele objetivo que a gente queria, né, auditar a empresa. Cada auditoria vai estipular os seus critérios. Pode, por exemplo, Sim. não se basear em legislação, em resolução, mas, por exemplo, às vezes uma franquia ela tem lá os seus critérios internos que ela precisa avaliar, que para ela um ponto é importante, por exemplo, para a qualidade, mas que não está em nenhuma legislação, é coisa específica. Exato. O importante da auditoria Inclusive, é muito interessante. Inclusive, é muito interessante, né, as franquias fazerem esse tipo de auditoria para manter o padrão da empresa, né? A gente pode auditar como se fosse as regras do franqueado, as regras da franquia. Então, se as lojas têm a decoração correta que deveria ter, né? Se está com aquele padrão de salão, padrão de uniforme. Então, não tem uma legislação específica para aquilo, mas tem um critério, né? O critério são as normas internas daquela empresa, por exemplo. Né? Exatamente. Isso serve para qualquer estabelecimento, tá, gente? Nós estamos falando de franquia aqui, mas, por exemplo, uma fábrica, ela vai ter lá os seus critérios internos, entendeu? Sim. Então, que deve ser estipulado para ser feita a auditoria. Então, é isso, assim. Sim. Inclusive, dá para a gente fazer uma auditoria diferente que a gente, como, por exemplo, RT e consultor de uma fábrica de alimentos, a gente pode ir até o cliente, até o supermercado e ver como está a exposição daquele produto, né? É uma auditoria que a gente faz na ponta, né? Bem na ponta do nosso processo lá de RT dentro de uma fábrica de alimentos, para a gente conferir o padrão do nosso produto exposto para o cliente, né? Que apesar de não ser responsabilidade nossa diretamente, é a nossa imagem, né? A imagem do produto que está lá. Então, vale o cliente também se preocupar com essa parte, né? Então, são várias auditorias que a gente pode fazer. Dupla. Ixi, ela ficou... Voltou. Quando ela fica muda, assim... Ah, voltou. Você ia falar quando você fica muda, assim... Pode saber que veio um tombo. Agora pode saber. Eu até tava aqui já no X, já clicando, já cair para voltar, mas até que deu. Exatamente. E, gente, a auditoria ela é muito importante, assim, tem vários benefícios, né? Um deles é a melhoria contínua, porque é justamente através da auditoria que a gente consegue identificar várias não conformidades e a gente conseguindo identificar, a gente corrige. E, consequentemente, vem as melhorias aí contínuas. Além disso, ela facilita também as empresas a tomarem decisão. Então, através de um relatório de uma auditoria, é possível identificar quais são os pontos, justamente as não conformidades encontradas, que são prioridades. Então, para guiar, qual tomada de decisão que eu vou ter, o que eu preciso fazer. Né? Então, a auditoria pode facilitar isso aí para as diretorias das empresas, para os gerentes. Então, assim, é um documento, né? O relatório da auditoria gera isso também. E fora que é uma oportunidade também das empresas abrirem canal de comunicação entre vários setores. Muitas vezes não tem essa comunicação, porque a auditoria, ela também não é feita só em um setor. Não existe auditoria só da qualidade, né? Pode acontecer uma auditoria na parte administrativa, por exemplo. Então, assim, querendo ou não, a auditoria, dependendo do tipo que ela pode envolver até todos os setores. E isso faz com que melhore justamente essa comunicação entre todos, não só os setores, mas a hierarquia mesmo da empresa.
Então, também facilita isso, né? E para os consultores que estão nos assistindo, a gente pode justamente oferecer esse serviço dentro da assessoria, quando a gente está ali fazendo visitas frequentes, implementando alguma coisa na empresa, como também oferecer como um serviço à parte, né? Então, inclusive, existem empresas de consultoria que só oferecem serviços de auditoria, né? Ou autônomos que também só oferecem um serviço de auditoria. Então, tem essa variação aí, é um serviço muito interessante, demandado. A gente vai falar um pouquinho dos tipos de auditoria também. Então, vai dar para dar uma luz aí em relação a isso, das opções que a gente tem para oferecer, né, dentro da auditoria, levando todos esses benefícios que a auditoria traz, né? Então, é muito importante para as empresas, para elas conseguirem se guiar mesmo e ter as suas melhorias aí constantes e contínuas. Né, Dupra? Exatamente. Às vezes a gente vai até um cliente e o cliente, por vários motivos, não fecha com a gente, né? O processo de consultoria, de assessoria. E aí oferecer uma auditoria é muito interessante, porque essa auditoria ela vai justamente fazer um levantamento, né, de tudo que acontece, dependendo, lógico, do critério estabelecido, mas o que acontece dentro da empresa naquele momento. Então, o proprietário, para ele também é muito importante ele entender como está a empresa dele naquele ponto, até para ele se guiar, né, se nortear mesmo e ver, não, realmente eu preciso de um consultor de alimentos, ou eu preciso contratar né, um outro profissional, ou de um outro cargo, eu preciso acertar isso, acertar aquilo. Então, o processo de auditoria, eu acho muito, na verdade, é o primeiro passo de um processo de consultoria, é a auditoria, né? A gente faz um levantamento, a gente faz um diagnóstico disso tudo para a gente conseguir estabelecer as nossas outras visitas, né? De tão importante que é fazer esse levantamento. E outra coisa, muitas vezes tem empresário do ramo alimentício que ele não faz as coisas. Às vezes existem não conformidades, mas é porque ele não sabe que aquilo é uma não conformidade. Às vezes ele acha que ele está tudo certo. Então, assim, do jeito que eu estou fazendo, tá ok, tá tudo certo. Porque nunca, às vezes, foi um profissional, né, da área e tudo, para justamente falar, opa, isso aqui não tá certo, né? Isso aqui é uma não conformidade. Então, justamente, a auditoria permite isso. O empresário do ramo alimentício, ele vai justamente entender o que ele está fazendo de errado através de uma auditoria, por exemplo, né? Então, é muito interessante. Exatamente. Porque, às vezes, não faz por má intenção, por não ter orientação, por não saber que está fazendo errado. E a auditoria consegue identificar vários pontos. Exatamente. E para o consultor é maravilhoso, né? Porque quando identifica todos esses pontos, a chance de contratar um outro serviço, né, que complemente ou que adeque a algum desses pontos é muito maior, porque agora ele entende que está errado, ele entende por quê, né? Já está tudo muito mais estruturado assim na cabeça dele, de que ele precisa, né, daqui para diante. Então é muito mais fácil dele contratar o processo de consultoria ou algum outro tipo de serviço, né? E quando a gente fala de auditoria, a gente fala de milhares de tipos de auditorias, né, que a gente pode fazer. Dentro de um processo de assessoria, a gente faz muita auditoria interna, né? A gente audita a empresa que nós estamos como cliente, né, que é o nosso cliente, para a gente identificar como, né, como está aquela empresa, e de tempos em tempos a gente repete essa auditoria para fazer essa evolução e conseguir comparar, até conseguir mostrar resultado, né, para o cliente, como a gente melhorou, o que resolveu, o que melhorou dentro da empresa. Mas a gente também pode fazer auditoria interna pontual, né? A gente ser contratado só para fazer auditoria em algum cliente uma vez ou em uma frequência estabelecida justamente para a gente fazer esse comparativo, né, do tempo. A gente pode fazer uma auditoria externa. Então, por exemplo, nosso cliente quer auditar um fornecedor. Então, a gente vai lá, né, fazer uma auditoria externa nesse fornecedor para a gente analisar esses critérios, por exemplo, os critérios de boas práticas. Aí a gente olha documentação, né, olha todos os critérios que a gente precisa para, por exemplo, selecionar o fornecedor que a gente precisa. Né? Exatamente. A gente também pode fazer uma auditoria que a gente chama de auditoria de adequação, que é, por exemplo, quando a gente audita os documentos na empresa. A gente tem o nosso checklist maravilhoso de documentação, né? Que tem uma listagem de 50 documentos. Então, essa listagem a gente faz
a auditoria, por exemplo, com base nessa listagem, a gente estabelece, né, os critérios que a gente quer analisar de acordo com esse checklist, por exemplo, e a gente vai adequar, ver o que, que tem e o que, que não tem de documentação dentro daquela empresa. E também a gente pode fazer uma auditoria de conformidade, para a gente ver o que, que está conforme e o que, que está não conforme, de acordo com os critérios estabelecidos, de acordo ou com alguma legislação, ou com o ISO, né, de acordo com qual a RDC ou legislação que a gente colocar como base, né, para ser o critério nosso de verificação de boas práticas. Correto, Dupla? Corretíssimo. Ah, tem também, eu esqueci, tem mais dois tipos, que é com relação aos processos, né? Não é só de boas práticas que se vive uma empresa. A gente também tem que analisar se todos os processos da cadeia, né, do fluxo de produção do produto está conforme, né? Ou está padronizado. Porque às vezes está conforme, mas não está padronizado de acordo com os critérios estabelecidos, né, da empresa internas, os critérios internos. E a gente pode fazer uma auditoria em um determinado processo também. Isso acontece muito quando a gente está implementando, né, um processo diferente. Ah, agora eu sempre embalei manualmente o meu biscoito e agora eu comprei uma embaladora industrial. É um processo totalmente diferente, vai mudar todo o fluxo de produção do seu produto, né? É uma coisa, vai eliminar a parte, por exemplo, da selagem manual, é um outro tipo de processo que você tem que auditar para você implementar esse processo e realmente ver se, de tempos em tempos, né, ver se esse processo que foi inserido dentro da cadeia de produção está sendo, né, efetivamente cumprido, assim, na prática. Exatamente. E, na verdade, a auditoria externa ela é dividida em segunda e terceira parte. A segunda é essa de fornecedor. Sim. E a de terceira parte é a de certificação. Então, quando falar auditoria externa de terceira parte, é para alguma certificação, né? Igual a Marcela citou do ISO, mas pode ser uma outra certificação. A certificação que, por exemplo, que o produto é livre de glúten, né, Alessandra, que está aí nos assistindo? Então, tem certificação de um monte de coisas, né? A mais conhecida é da ISO mesmo. Então, tem essa divisão aí de segunda e terceira parte na auditoria externa. E pode continuando, Dupla? Pode continuar. A palavra é sua. A auditoria, gente, ela tem várias fases, né? Às vezes a gente está falando auditoria, ela é dividida em várias fases. Não é simplesmente só chegar lá, pegar meu checklist e ir verificando as coisas. Exato. Principalmente se for um serviço pontual, né? Um serviço que não é do seu cliente corriqueiro, né? Não é só chegar lá, porque com o cliente a gente até consegue retirar alguma dessas partes, assim, né? E a gente ir mais para a parte da verificação mesmo, né, do processo de auditoria. Mas quando a gente oferece esse serviço à parte, tem umas etapas que a gente tem que cumprir para ser um serviço completo, né, oferecido para o cliente. Então, tem toda uma preparação, quem que vai ser o auditor, que às vezes pode ter uma equipe de auditores, ser só um auditor, dependendo do que você está auditando, do tamanho da empresa, às vezes tem mais de um auditor. Então, você tem que... Ixi. Voltei. Voltou para mim. Tá meio devagar. Ih, agora travou, meu Deus do céu. Voltou. Vamos ver se eu destrava para continuar. A internet da Camila. Oh, meu Deus. Fala aí alguma coisa, vamos ver. Vocês estão conseguindo, gente, ouvir a Camila, ver ela direitinho? Vocês, me conta aí. Para mim, ela tá meio travada. E agora, voltou? Voltou. Para mim, voltou. Voltou, gente? Vocês estão me escutando? Para mim, tá ok. Então, beleza. Então, voltando, tem todo um planejamento para ser feito antes, né? Então, escolher quem é a equipe auditora,
fazer toda uma programação também, ter um plano de auditoria, onde vai constar várias informações, qual que é a data, qual que vai ser o esboço, quais vão ser as áreas que vão ser auditadas, ou quais vão ser os produtos que vão ser auditados, quem que vão ser os responsáveis. Então, criar um cronograma mesmo, com horário. Tal horário eu vou para tal área, né? Então, ter um cronograma todo bem elaborado. Agora voltou, né? Então, Voltou, tá ok. ter todo um planejamento antes de você chegar simplesmente para a auditoria. Não é simples assim. Então, tem que estar tudo muito ajustado até para facilitar e otimizar também o tempo da auditoria, né? E aí, sim, tem a auditoria em si, que é a gente ir até lá, aplicar um checklist, né, com os critérios que foram estipulados. E também a auditoria tem vários pontos também dentro dela que a gente tem que seguir. E, enfim, no final vem o relatório, que consta lá tudo que foi verificado, né? E aí a parte de ação corretiva e acompanhamento já não é de responsabilidade do auditor. Então, aí essa parte de ação corretiva e acompanhamento já é da empresa que foi auditada, entende? Então, a função do auditor é justamente fazer a auditoria, pontuar ali o que ele verificou e entregar o relatório. E a partir daí já é da empresa, entende? Então, tem isso aqui o pessoal confunde um pouco, né, dupla? Tipo, até onde... né? A não ser que depois você seja contratado para ajudar a implementar. Ou então, não, mas eu quero que você monte um plano de ação. Aí, no caso, já seria um outro serviço, não está dentro da auditoria, né? Exatamente. Se for, logicamente, o nosso cliente já, né, desse processo que a gente já tem de consultoria, de assessoria, aí sim a gente participa, né, implementa essas duas outras etapas. Mas se for um cliente pontual, né, para resolver, para aplicar realmente essa auditoria, a gente para no relatório. E é ele que vai montar esse plano de ação, ver por onde vai começar, né, e etc. Exatamente. Eu estou vendo se tem alguma perguntinha aqui. Vai lendo aí, então, enquanto eu falo de uma coisa muito importante. Tem uns pontos que a gente tem que deixar muito bem claro, assim, e a gente conversar, né, bater um papo sobre isso, que é sobre o auditor em si. O auditor, quando ele entra numa empresa, principalmente uma fábrica de alimentos, que muitas delas têm vários processos, né, de qualidade, até para visitantes, para quando esse visitante entra, nós, como auditores, não podemos ser um motivo, né, ou uma não conformidade dentro daquela empresa. A gente tem que, né, tem que se portar muito bem. Se a gente vai lá auditar uma empresa com relação a boas práticas, por exemplo, a gente tem que tirar os nossos adornos, a gente tem que usar o EPI, né? A gente não pode chegar lá de qualquer jeito. Então, a gente tem que se portar lá dentro como se fosse um colaborador também da empresa. Porque senão, ao invés da gente auditar e ver o que está errado, a gente pode até contaminar o alimento, né? O auditor não pode pegar um biscoito salgado que está lá sendo preparado e comer no meio, sabe? Não é assim que funciona, né? A gente tem que se portar de uma maneira muito profissional, de uma maneira muito ética. Não, a gente não pode sair de lá e falar o que aconteceu, né? O que tem de errado, o que não tem de errado dentro da empresa. Isso, obviamente, com relação a qualquer contrato que a gente tiver, com qualquer cliente que a gente tiver, a gente não pode sair falando por aí, né? A gente não pode julgar, isso acontece muito também. Então, a gente está lá para pontuar, né, de acordo com aqueles critérios, e não é para julgar. Não é para apontar erro falando, fulano, não é para a gente falar, citar nomes de pessoas, de colaboradores, né? Porque isso pode até ter uma retaliação. Mas o fulano disse que nunca preencheu esse documento aqui, né? E esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, a gente não confiar sem uma prova, sabe? Mais definitiva, assim, né? Se fala assim, não, eu sempre preencho não sei, uma planilha de recebimento de matéria-prima. Tá, então me mostra a planilha, deixa eu ver como que é essa planilha, né? Porque às vezes a planilha nem existe.
Ou então, ah, não, aqui sempre faz, né? Faz, limpa a caixa d'água, higieniza de 6 em 6 meses. Ah, você consegue me mostrar, então, um comprovante disso? Então, muita coisa na prática, dentro de uma auditoria, ela vai ser associada à documentação. Então, a gente tem que ficar muito atento à parte de documentação, mesmo se a auditoria não for de documentação, né? Muitas coisas não. A prática dentro de uma empresa, um estabelecimento alimentício ou de uma indústria, ela é registrada, né? Ela tem o seu registro sendo, desculpa, não é registro, é tipo a sua comprovação, né? Que aquele ato realmente fez através de um registro. Então, como que eu vou saber, como que eu vou comprovar que eu higienizei a minha caixa d'água? Como que eu vou comprovar que eu recebo bem os meus produtos? É de acordo com o registro, né, que tem para padronizar aquela parte, né, aquele processo. Então, o auditor, ele precisa colher provas, né, para colocar o ponto correto e também para colocar o inadequado. Né? A gente não pode deixar de colocar porque a gente não viu, né? Então a gente e tem que ter muito, como que eu posso dizer, muito sangue frio, assim, porque a gente tem que realmente colocar o que está inadequado. Sim. Muitas vezes a gente fica, até a gente como consultor pode assim passar o olho mais por cima, sabe? Fingir que não viu. Numa auditoria, a gente tem que colocar esses pontos que estão inadequados, porque toda empresa tem ponto inadequado. Não Exatamente. Tem nenhuma empresa que não existe nenhum ponto. Não é? Você conhece alguma empresa que é 100% correta? 100% não. 98% não existe. E mesmo assim, porque é um processo bem tranquilo, né, de produção. Às vezes nem processo, às vezes é só distribuidora. Aí fica mais fácil. E outra coisa importante é se a gente também verificar se a documentação condiz com a realidade. Porque às vezes tem lá, você vai, né, numa auditoria de boas práticas, você vai lá verificar os documentos, como por exemplo o manual de boas práticas, os POPs. Aí você tem que ver se está batendo a informação, se o manual que está falando no manual está sendo praticado mesmo, né? Se aquilo foi efetivamente implantado. Porque também é outro ponto importante. Então, é fundamental o auditor ter esse perfil bem profissional. Então, assim, já aconteceu, às vezes, eu estar fazendo auditoria e aí ter uma coisa errada e a pessoa pegar e tirar, sabe? Eu tinha que tirar foto do que estava no conforme. E aí, quem estava me recebendo pegou e tirou na hora, sabe? Eu falei, não, você volta, por favor, para o lugar que eu tenho que pontuar, né? Enfim, depois tudo bem você corrigir, mas eu tenho que pontuar que eu vi que estava inadequado. Então, a gente tem que ter, né? Igual a Marcela falou, tem que ter muito cuidado em relação a isso para ser algo real, não adianta, né? Senão a auditoria perde o seu total sentido. E até para a gente comparar, igual essas que são frequentes, às vezes a gente precisa de ter uma referência, para a gente falar, olha, tá melhorando, olha, não melhorou. Então, vamos ver aqui qual o ponto que a gente precisa iniciar ou dar prioridade, enfim. Então, isso é fundamental. E um ponto também muito importante é conhecer a legislação, né? Que a gente colocou como base, como critério base para elaborar o checklist, né? E fazer o processo da auditoria. Então, a gente tem que conhecer todos os pontos da legislação, a gente tem que conhecer todos os pontos que a gente vai auditar no checklist, né? Não é uma coisa de outro mundo, mas a gente também não pode chegar lá sem entender, né, desses pontos. Saber aonde que a gente vai procurar determinado ponto, tem determinado ponto, quem sabe, gente, é o famoso olho clínico, né? A gente já sabe para onde que vai, para onde que olha, qual que é o local que a chance de ter uma não conformidade é maior, né? Ou o risco de contaminação do alimento é maior, então a gente tem que priorizar aquela área, né? Ou aquele setor. Então a gente tem que ser qualificado para isso, né? A gente tem que entender da legislação. As legislações básicas que a gente tem, principalmente de verificação de boas práticas, são legislações muito fáceis, né? Elas são, como que eu posso dizer? Elas não são escritas de uma maneira tranquila, sabe? Tem uma linguagem um pouco complicada, mas a essência dela, do ponto que você tem que analisar, são pontos muito tranquilos de serem identificados dentro de uma empresa. Então, fica muito fácil você identificar se está certo ou se está errado.
né? Lógico, se a gente conseguir comprovar de acordo com algum tipo de registro, de algum tipo de documentação, é melhor ainda, né? Até porque a nossa auditoria é um processo muito detalhado. A gente vai precisar disso para o nosso relatório final, né? A gente vai precisar entender dessa parte de documentação, né? Dupla. É isso mesmo. Vamos ler umas perguntinhas? Assim, Vamos. falou, vou de baixo para cima, tá, gente? Para não se perder aqui, ó. A Cíntia falou, agora teremos o POP do Covid. Na verdade, né, Cíntia, teve esse lado positivo aí, né? Porque eu sempre falo que tudo tem um lado positivo, mas agora as pessoas estão dando mais importância, né? Na verdade, não tem tanta coisa diferente para fazer. Fazer o que já estava na legislação, o que era já correto fazer de boas práticas, que é higienizar as mãos com frequência, usar o álcool 70, né, dupla? É isso mesmo. Vai mudar muito a questão mais do salão, né? Dessa parte da tratativa com o cliente, né? Que é uma coisa natural nossa, né? Até os próprios garçons mesmo dos nossos clientes, eles são amigos dos clientes que frequentam o lugar, né? Então chega, abraça, cumprimenta. Então a gente tem que fazer uma live só falando sobre isso. É muita coisa. Aguarde, viu, sim. Queremos. Lala disse que nada é 100%. A Aline também não existe. Não existe, gente. Não tem jeito. Deixa eu ver o que mais. Ponto de controle tá aqui vendo a gente. Feliz. Flávia, maravilhosa. Ellen, linda. Irmã. A Dani falou, a auditoria pode ser feita durante as consultorias? Caso já seja um cliente, com certeza. Nos nossos clientes, a gente tem um cronograma de auditoria em que periodicamente a gente realiza uma auditoria até para verificar mesmo se as melhorias estão acontecendo. E, inclusive, a gente utiliza até para mostrar números para o cliente. Olha aqui, antes da Dequal estava 100, agora depois da Dequal, olha o quanto melhorou. Né? Então, até comparar ou não. Vou falar, olha, a gente já está aqui já tem um tempo, não estou sentindo melhorias, vamos lá, né? Enfim. Então, é muito importante para a gente justamente ter dados, igual eu falei, inclusive numéricos. É legal, gente, o relatório, daí vai uma dica, tá? É legal o relatório da auditoria ter uma classificação. Então, não só, tipo, ter listagem lá do não conforme, do que está conforme, mas, por exemplo, coloca lá umas faixas de porcentagem. Acima de 80% está ótimo. Entre 79% e 60% tá bom, entendeu? Então, aí a gente consegue até classificar e sentir melhor as melhorias em porcentagem também. Então, fica bem interessante para a gente analisar melhor. Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, dúvidas estamos aqui, tá? Podem mandando. Tem mais dúvidas. O José. Boa noite, meninas. Várias empresas fazem auditoria mensal para valorizar seu estoque, tudo que há, desde matéria-prima a utensílios. Na verdade, Zé, aí é mais uma quantificação, né? Não chega a ser uma auditoria. Aí é mais para a gente quantificar o que tem no estoque, o que tem de utensílios, né? Como se fosse um inventário, né? O inventário. Isso que você comentou, é mais um inventário do que uma auditoria. Porque a auditoria tem essa questão de critérios que a gente comentou. Ó, o Daniel tá aqui da Blindagem Jurídica, falou, eu recomendo a Dequal. Obrigada, Dani, saudade de vocês. É isso, por enquanto são essas. Vamos dar continuidade. Vamos. A Ellen falou, ó, 100% não dá para fazer, vamos fazer 99%. É isso mesmo, Ellen. É para isso que estamos aqui, né? Para isso que existem as consultoras de alimentos, justamente para a gente chegar aí no máximo possível, né, dentro da realidade de cada cliente. A Cintia está perguntando se tem um padrão na auditoria. Então, aí, na verdade, é aquela estipulação dos critérios. Então, assim, aí vai depender do objetivo da auditoria. Qual que é o objetivo da auditoria? Eu quero verificar boas práticas. Aí, a gente vai analisar quais vão ser os critérios que a gente vai usar. Vai ser uma legislação, vai ser, além da legislação, os critérios internos da empresa. Então, assim, não tem um padrão. O que vai... na verdade, assim, a gente vai criar o padrão dos critérios e criar um checklist padrão, vamos dizer assim, né, dupla?
Exatamente. O que tem de padrão assim na auditoria são as etapas, né? Da gente fazer o É, planejamento da auditoria, a gente montar o checklist ou pegar esse checklist que a gente já montou, né? De acordo com a legislação que a gente quer aplicar, né? Do lugar, e ter a etapa do relatório, né? Do processo mesmo de aplicação desse checklist, do relatório, da visita de pós auditoria que a gente faz para a entrega do relatório. Então, essas etapas é padrão, né? Mas na parte do documento em si, vai ser de acordo com a legislação que a gente quer auditar ou de acordo com as normas internas da empresa, né? Que a gente quer verificar. exatamente. Deixa eu falar uma coisa que a gente esqueceu de falar durante a auditoria, que é importante. Muitas vezes o pessoal pensa que durante a auditoria a gente não pode falar nada, só anotar as coisas, tirar foto e ficar mudo e depois só entregar o relatório. O interessante da auditoria é você também já ir pontuando algumas coisas para a pessoa lá da empresa que está te recebendo, até para ela entender melhor na hora que recebe o seu relatório. Então, durante a auditoria você pode se pontuar, mas é claro, sem ficar dando a sua opinião. Entendeu? Eu acho que você tem que mudar isso aqui e fazer de tal jeito. Não é função do auditor fazer isso, entende? Então, a gente está lá para verificar, como o próprio nome diz, né? E daí, igual eu falei, o plano de ação, o que vai ser feito para corrigir aquilo, aí já é da empresa, ok? Mas é um ponto importante que muita gente... Eu já vi auditor ficar mudo e só anotar, né? Enfim. Então, é importante a gente ir pontuando e explicando o porquê. Olha, isso está não conforme, porque segundo a legislação tem que estar de tal maneira, mas não ficar falando, né? Tipo, opinião pessoal, vamos dizer assim, né? Dando ideias. Exatamente. E esses pontos assim de orientação que a gente pode dar durante a auditoria é até bom para a gente criar um clima melhor, né? Porque o clima fica tenso quando a gente vai auditar um lugar, né? Todo mundo fica lá meio nervoso e não sabe o que fazer. Às vezes é um processo que todo dia faz corretamente e quando a gente chega lá para auditar, os funcionários ficam super nervosos e não sabem o que fazer, erram uma coisa que eles fazem né, rotineiramente da maneira correta. Então, quando a gente já chega com um semblante mais simpático e com esse intuito também, né, de verificar, mas no intuito muito mais de ajudar do que de punir, né, a empresa, a gente consegue criar um clima que vai ficar mais próximo da normalidade, né? Da rotina daquelas pessoas. Aí a gente vai conseguir verificar até com uma assertividade, né? Maior, assim, porque as pessoas não vão estar nervosas. Exatamente. E aí, para a gente também coletar os dados, tem várias maneiras na auditoria. A gente pode ir pelo fluxo natural mesmo, como que você seleciona o fornecedor, como você recebe as mercadorias, como você armazena, vai para a produção, então cada uma das etapas em sequência. Ou você pode fazer também o fluxo reverso ou o aleatório. O aleatório também eu acho interessante porque às vezes depende do momento. Às vezes a sua auditoria vai começar na hora que está o pico lá na produção. É legal você ver justamente o pico da produção que você precisa avaliar. Porque é justamente no pico da produção que as não conformidades, né, geralmente são mais frequentes. Então, às vezes, não precisa necessariamente ter uma ordem. Por exemplo, já aconteceu às vezes eu estar numa auditoria e aí eu estar seguindo um fluxo. Aí chegou o motorista. Só que um dos pontos que eu tinha que verificar era o transporte. Então, eu parei num determinado ponto, fui lá, verifiquei a parte do transporte, porque rapidinho ele ia ser carregado, né? O carro ia ser carregado e ia sair. Então, fui lá, analisei a parte de transporte, depois voltei. Então, não necessariamente precisa sempre seguir uma ordem. O legal de ter um checklist também é justamente para te orientar, para você não deixar de passar nenhum ponto e também para otimizar o seu tempo, porque a auditoria também tem o tempo de iniciar, tem o tempo de terminar. E não necessariamente é um dia só. Tem auditoria que pode, às vezes, durar mais de um dia, né? Tem empresas grandes que têm que avaliar vários pontos, não só para... Tem auditoria que eu já participei que foi um dia só analisando documento. O outro dia só analisando os processos dentro da produção.
Então, tem essa variação, então vai muito de acordo, igual eu falei, sempre de acordo com o objetivo também da auditoria, né? Então, tem essa... A gente já participou de uma auditoria, eu e a Camila, que a gente acompanhou, que chegaram 4 pessoas na empresa para auditar ao mesmo tempo. Aí eu acompanhei uma pessoa, a Camila acompanhou outra, uma pessoa ficou com a parte do RH e a outra pessoa ficou na parte fiscal, sabe? Então, cada funcionário ficou com um auditor analisando pontos, né, de acordo com aquela, com aquele setor, né, da empresa, e justamente também para otimizar, né? Porque como era um checklist gigantesco, né? Às vezes vem mais de uma pessoa para setorizar isso, né? Então é importante as pessoas da empresa também terem, se for, por exemplo, uma auditoria externa que a gente vai sofrer de um cliente nosso, não pode deixar tudo, não, o consultor resolve, a gente resolve. Porque às vezes chega uma equipe de 4 pessoas e essas pessoas vão ser divididas para um gerente, para um encarregado, para alguém da RH. Então essas pessoas também têm que estar aptas, né, a receber um auditor e a sofrer uma auditoria, porque senão já era. Então, nosso plano, quando a gente recebe uma auditoria, nunca é concentrar tudo na gente. A gente realmente tem que dividir essas responsabilidades para a gente conseguir ter um êxito até maior, né, melhor daquele processo. E até para conseguir responder todas as perguntas, deixar tudo bem claro, né? Enfim. Temos também uma dúvida, achei agora. Na realidade, você só pontua e relata que não está conforme. O plano de ação vai ser construído pelo proprietário. Exatamente, é isso mesmo. Mas não necessariamente, porque, por exemplo, deixa eu até abrir um parênteses sobre isso que é interessante. Por exemplo, se você é consultor e você está num cliente, a gente faz auditoria periódica, mas nesse caso a gente também ajuda a montar o plano de ação junto com ele, entende? Mas aí a responsabilidade já é dele, entende? De executar. Então vamos supor que você verificou lá que a parede do estabelecimento não estava, né? Não era de material liso, impermeável, de cor clara. Você vai pontuar lá, né? Aí a ação corretiva, tipo, o que vai fazer aí é de responsabilidade dele, ok? Então, essa parte varia. Se você for contratada só para fazer auditoria em uma empresa, o seu papel termina ali no relatório, ok? Aí a empresa que justamente essa parte plano de ação e execução do plano de ação já é da empresa. Mas se ele quiser te contratar para te ajudar, aí é um outro serviço que você também pode ajudar. Né? Elaborar o plano de ação também, né? Mais dúvidas, pessoal? Contem pra gente. Estamos aqui. Mas a auditoria é muito legal. Gente, vocês já fizeram auditoria? Já participaram de auditoria? Conta pra gente. É bom? É um dia tenso para todo mundo, né? Que todo mundo quer nota 100, gente. A gente sabe que o 100 é difícil, mas todo mundo quer. Não tem jeito. Todo mundo fica querendo, né? Sair bem aí nas auditorias da vida. Ai, mas é legal. E assim, o assunto, gente, é muito grande. Aqui tem muita coisa para falar, né? E nosso tempinho já está acabando. Mas, assim, tem muita coisa, assim, de auditoria que é bacana. Igual, por exemplo, igual eu falei, tem todo um passo a passo do planejamento. Você tem que fazer uma reunião antes com todo mundo, antes de começar a auditoria, para falar, olha, vai funcionar assim, assim, assado, vou começar por aqui. O cronograma, né? Assim. Exatamente. Então, assim, tem todo um passo a passo mesmo. Aqui a gente está dando uma pincelada por alto, mas, assim, tem todo um passo a passo a ser seguido, né? Um protocolozinho mesmo, que é o ideal para você fazer uma boa auditoria, né? Uma auditoria efetiva. Até para você explicar, por exemplo, para a pessoa que vários pontos que a gente auditar, a gente vai precisar de uma comprovação. Então, ele já sabe que vai precisar de algum tipo de documento, né? Dependendo, a gente pode já pedir, já aconteceu isso comigo, eu sofri uma auditoria que a pessoa já listou, eu preciso desses documentos aqui. Então, ela listou para mim tudo que precisava. Aí ela falou, a parte da manhã eu vou fazer isso e a parte da tarde eu vou olhar a documentação. Então, como ela me falou na parte da manhã, eu passei essa relação para um gerente, o gerente já foi separando toda a documentação para quando chegasse na parte da tarde, né, já fosse mais fácil, assim.
Então, essa reunião de manhã cedo para explicar como funciona, ou como vai funcionar o cronograma que você montou, é muito interessante para a pessoa já se estruturar, né? Já saber, não, hoje eu estou por conta da auditoria, vai acabar às 5 horas da tarde. E assim como vai ser importante também ter uma auditoria de finalização. Então, não é simplesmente apliquei meu checklist, peguei minhas coisas e fui Tchau, embora. fui embora. Né? Você também tem que dar um parecer geral da auditoria, né? Enfim, tem que ter uma reunião final de fechamento também, até para agradecer, né? Enfim, então é importante. A Lala comentou aqui, ó, que já participou de auditoria na época do estágio lá no posto de enfermagem. É tenso, né, Lala? Foi bom? Deu tudo certo? A Iesca tá aqui também. Nunca fiz, tem vontade para saber como é. Ah, é muito legal. Eu sou apaixonada por auditoria. Eu gosto demais. Tanto de receber quanto de fazer, sabe? Quando a gente recebe, a gente também aprende muito, né? Nossa, muito, muito, muito. Ali eu e o Marcelo já participamos de uma de segurança do trabalho, que pra gente é algo diferente, que a gente está sempre voltado para qualidade, tudo, e a gente aprendeu bastante também, né? Sim. A Ellen também falou que já no hotel, um dia com fortes emoções. É assim mesmo. E é legal, gente. Não, a Ellen deve ter passado por uma auditoria gigantesca, né? Por causa da Copa do Mundo e tal. A auditoria dela deve ter sido, assim, pesadaça. Exatamente. Não queria, não queria. A gente não pode camuflar as coisas para auditoria, né? Senão a gente está dando um resultado errado. Então, assim, tem gente que fica desesperado, camufla um monte de coisa e sai correndo. E não adianta, né? Tipo, é você saber como tá a realidade, senão perde o sentido também da auditoria. Thaisa, queria muito, me formei agora e queria ter uma experiência. Ah, legal, muito bom. O que mais? Você tá conseguindo ler, dupla? Eu tô meio... Ai, gente, eu sou ruim para ler. Não, eu tô longe. Nossa, eu não sei o que acontece com o meu celular, que eu fico muito perto, sabe? Eu tenho que colocar ele lá do outro lado da mesa. Não enxerga nada. Aí, deixa eu ver o que mais. Você tem alguma publicação com esse esboço dessas sequências, dessa etapa? Ainda não, hein? Mas quem sabe vira uma coisa... A gente vai fazer. No curso que Vamos no próximo fazer. curso que a gente vai fazer, vai ter tudo. Um esboço, com todo o passo a passo, tudo que tem que conter, como que é o planejamento, entendeu? Já tem, na verdade, o planejamento pronto, você só vai preencher. Então, tem tudo lá que... Modelo de planejamento. Inclusive, né, nesse curso, a gente vai disponibilizar um checklist que ele... eu parei de novo. Não, para mim está normal. Tô? Então tá. A gente vai usar também um checklist que cria gráficos, né, dupla? Automáticos. Sim. Olha que chique. Você vai facilitar a vida de todo mundo. Exatamente. Então, você consegue colocar foto, né? E ele já calcula automático quantos porcentos que deu conforme, quantos por cento não conforme. Já cria vários gráficos também para você analisar. É muito legal. O que mais? Exatamente. Aqui, ele está no finalzinho, tá? Do processo de auditoria. Que a gente ainda não falou, não. Então, eu tô com medo de a gente não conseguir falar. Sabe o que é do relatório? Do relatório. A gente tem uns pontos assim que a gente precisa detalhar que são muito interessantes, assim, muito importantes a gente deixar claro. Que é principalmente a parte desse relatório ser muito bem detalhado. Porque não vai ser a gente que vai colocar ele no plano de ação, não vai ser a gente que vai executar esse relatório para adequar. Então, por não ser a gente tem que deixar assim, tudo muito bem escrito, muito bem mastigadinho para a pessoa entender de qual não conformidade, né, a gente quis falar, ou de qual setor a gente quis falar, porque muitas vezes acontece a gente tirar uma foto de um ralo. Ao ralo tem que estar rente ao batente, com fechamento e nananã e nananã. Aí a gente chega lá, o ralo está aberto. A gente vai tirar foto de pertinho do ralo
e coloca lá no nosso relatório de auditoria que precisa providenciar a troca do ralo, substituir por um com fechamento, não sei o quê, e não coloca o setor que é. A gente vai conseguir identificar, né, qual setor que é. Ou então tem uma fiação exposta. Aonde que tem uma fiação exposta? Ou então o documento tal falta um dado, ou não, né, tá incompleto, alguma coisa assim. Que documento é esse? Então, o nosso relatório final. Ou às vezes um produto que é muito parecido com o outro, aí você tem que especificar, né? Achei tal não conformidade no produto assim, assim, assado. Né? Então, não só o setor, dar o máximo de informações possíveis para a pessoa entender aonde está aquele ponto de não conformidade real, né? Exatamente. Então, assim, por mais que a gente tenha um checklist para a gente se basear, o nosso relatório tem que ser muito detalhado. Não pode simplesmente pegar o checklist e passar por um outro, né, para uma outra estrutura lá e entregar e achar que isso é o nosso relatório final. O nosso relatório tem que estar com vários detalhes, assim, porque não vai ser a gente que vai implementar, né? E a gente tem que deixar, obviamente, os nossos contatos, né, com a pessoa, porque qualquer dúvida para ela conseguir tirar a gente, né? A gente tem que colocar, deixar também as conformidades, isso é muito importante, porque às vezes a gente vê um monte de coisa inadequada e o nosso relatório só tem as não conformidades. Mas não, o nosso relatório tem que ser completo. Se a gente aplicou um checklist que tem 200 itens, o nosso relatório final tem que ter os 200, mesmo os conformes. Aí, nos não conformes, a gente coloca as nossas observações, né, do que foi evidenciado. E o último ponto, que também eu acho muito importante, é a gente colocar, se aquele item estiver não conforme, a gente colocar a fonte daquilo. Por exemplo, foi evidenciado pelo auditor ou foi relatado, né, pelo funcionário, porque às vezes, por exemplo, a gente chega numa parte do dia ou num dia que não tem recebimento de matéria-prima. Então, como que a gente já vai auditar esse processo de recebimento? Né? A gente vai perguntar para as pessoas, procurar documentação, registro, né, que comprove aquele processo. Então, a gente tem que colocar no nosso relatório o que aconteceu naquele ponto. Por exemplo, não foi evidenciado planilha de recebimento de matéria-prima, não foi acompanhado o processo de recebimento, porém, segundo, né, o funcionário do setor, ele acontece assim, assim, assado. Então, precisa adequar esses pontos, né? E sempre pegar a parte de documentação que vai registrar. Né, que vai comprovar ou não, né, a falta de documentação ou não daquele ponto que a gente está analisando, né, na hora. Isso mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. A Renata falou que já fez auditoria de marca própria secas do Carrefour e Pão de Açúcar e Dia. Ai, que legal! São auditorias bem complicadas também, né? Bem grandes, assim. Ai, meu Deus, Camila travou no finalzinho da nossa live. Vamos ver se ela volta para a gente dar tchau, que nós estamos acabando. Auditoria é um assunto muito... Ah, voltou? Você está me ouvindo agora? Auditoria é um assunto muito complicado, né? E muito grande. Se a gente falasse, assim, de todos os detalhes, nossa, a gente precisaria de mais umas 5 lives, assim, para falar de cada ponto, assim. A gente quis trazer esse processo geral de uma consultoria, né, dos pontos que a gente acha importante, principalmente que ela deve ser muito bem planejada, né? Não é só pegar uma legislação e chegar no cliente. Então, a gente tem que planejar um serviço mesmo que a gente oferece, até para o cliente conseguir ter todas as informações para depois ele andar sozinho. Porque o ponto da consultoria é esse, é a gente chegar, identificar os pontos e o cliente vai andar sozinho a partir dali. Então, se a gente não planejar antes, a gente não vai conseguir passar todas essas informações, né, para o cliente. Então, era isso. E deixa eu ver o que mais. A Ellen falou, não vê o curso, que tá ansiosa. O que mais? Estão perguntando se já estão abertas as vagas para o curso. Então, segunda-feira que vem. Segunda-feira começa.
Tá quase 7 dias para começar. Exatamente 7 dias, né, Du? Exatamente. Deixa eu ver o que mais. Sim, auditorias bem complexas, mas estava como empresa de consultoria. Ai, que legal, Renato. Muito bacana. Eu já fiz para auditoria do Dá um dia. suporte bom, né? É enorme, né? É a auditoria. Muito bom. E é muito legal, tem muita marca própria mesmo, que é muito importante eles fazerem, né, supermercado, igual, por exemplo, o Dia, que vai fazer, que usa marca própria, né? Eles vão até as fábricas para ver se tá tudo ok, para ver se eles realmente vão pegar aquele produto para usar como marca deles. É muito importante. Porque, querendo ou não, o nome deles que tá ali, né? Então, eles fazem muita auditoria mesmo. Carrefour também é a mesma coisa, várias marcas aí grandes de supermercado, né? E tem que fazer mesmo, tem que fazer, gente. É uma responsabilidade muito grande. Muito bom. Renata gostou. Obrigada por tudo, meninas. Sempre muito bom. Ai, que coisa boa. Vocês Muito gostaram, bom, gente? sabe? Exatamente. A gente sempre faz com o maior carinho, né, Dupla? A gente tá gostando Sim. demais. Ainda mais quando vocês interagem, assim, fica mais legal ainda. Inclusive, ela vai ficar salva no nosso IGTV, então quem não pegou o inicinho dela ou quiser rever, né, todas essas etapas para anotar direitinho, para fazer o planejamento da auditoria de vocês, essa live vai ficar no IGTV da NutriBitreina para depois vocês conseguirem consultar. Isso. Ah, aqui, ó, estão perguntando se o curso será online. É online, isso mesmo. Aí, gente, se vocês quiserem saber mais informações, no link da nossa bio, tem lá o link, né? Você consegue visualizar todo o conteúdo, todos os bônus que vão estar disponíveis, está lá tudo descritinho. É um curso voltado para a indústria de alimentos, né? Para consultoria e Exatamente. responsabilidade técnica em indústria de alimentos. Eu acho que vocês vão gostar demais, tá lindo. E só lembrando agora, para a gente finalizar, que a live vai cair, o nosso sorteio vai ser sexta-feira. Então, quem quiser concorrer ao curso, ainda dá tempo, até sexta-feira à tarde. A gente recebe as regras, né? Todo mundo para concorrer. E segunda-feira começa as inscrições. Exatamente. Nesse curso tem uma aula todinha maravilhosa, só de auditoria, completíssima. Vocês vão adorar. Com o plano de ação, né, com o plano de auditoria, com o modelo de checklist. Tá bem bacana mesmo, realmente. Então, gente, muito Obrigada. boa noite para Ótima noite. vocês. Obrigada pela participação de todo mundo. Dupla, muito, muito Exatamente. obrigada pela companhia. Um beijo para Obrigada, você. hein? Beijo, gente. Beijo para todo Até mundo aí. viu? Guardamos vocês no semana que vem. Até Isso mesmo, mais. semana que vem a gente já vai divulgar, né? Amanhã a gente já divulga o tema da nossa próxima live, a live da semana que Aguardo. vem. Que são temas que vocês estão sugerindo na caixinha de perguntas para a gente, por direct. Então a gente pega esses temas aí de sugestão e monta a nossa live em cima deles. Vocês Semana que me vem já mandam. vai fazer outro. É só pedir que a gente faz. Exatamente. Um beijo. Boa noite, Um gente. beijo, Até gente. mais. Boa noite. Obrigada. Tchau.